O bebê chorava de fome. Ela olhou o armário vazio. Nem uma lata, nem uma moeda. Só aquele anel simples, sem pedras, mas cheio de lembranças. Era tudo o que restava da mãe e tudo o que podia salvar o filho. Ela não pediu esmola. Não implorou por ajuda, apenas desceu a rua com o bebê no colo e entrou numa joalheria onde jamais teria pisado antes. Mas o que ela não sabia era que aquele gesto simples iria tocar um coração que o tempo havia endurecido e mudar tudo. Fica até o final, porque o que esse homem fez quando soube a verdade vai restaurar sua fé na humanidade. Lúcia apertava o bebê contra o peito, protegendo-o do vento frio daquela manhã cinzenta. Davi dormia, alheio ao mundo e à luta diária da mãe. Ela ajeitou o chale sobre os ombros, olhou para a pequena joalheria na esquina da rua e respirou fundo. Nunca havia entrado num lugar como aquele. Na mão, o anel simples de ouro amarelado parecia pesar 1 tonelada. Era da mãe, a última lembrança de um tempo em que ela ainda sonhava. Quando Lúcia perdeu a mãe, prometeu nunca se desfazer da joia. Mas a fome de Davi não esperava promessas. E o leite havia acabado no dia anterior. Ela atravessou a rua com passos firmes. Embora o coração hesitasse, cada vitrine elegante era um lembrete de que aquele lugar não era para alguém como ela, mas o choro de um bebê por fome tem o poder de calar o orgulho. Empurrou a porta de vidro. Um sino suave tocou no alto. Lá dentro tudo parecia mais silencioso do que o mundo lá fora. Os vidros polidos ao extremo refletiam pingentes e alianças em estojos de veludo. Um aroma de madeira antiga e perfume caro preenchia o ar. Do balcão ao fundo, um senhor de cabelo branco ergueu os olhos. Tinha a expressão austera, sobrancelhas grossas e um avental de couro sobre a camisa social. Era ele, o joalheiro. "Posso ajudá-la?" perguntou sem esboçar um sorriso. Lúcia engoliu seco. Estava com o bebê no colo, vestida com um jeans gasto e tênis sujo. Davi soltou um leve resmungo e virou o rostinho procurando o peito. Ela acariciou a cabeça dele com ternura, tentando manter a calma. "Eu queria saber se o senhor compra ouro", disse quase num sussurro. O homem assentiu com um movimento de queixo. "Depende do que tem aí." Ela abriu a mão devagar, revelando um anel, pequeno, sem brilho, mas limpo, bem cuidado. Simples, mas de ouro verdadeiro. O homem pegou com uma pinça e observou contra a luz. Silêncio por alguns segundos. "É antigo, mas legítimo", murmurou. "Sabe o peso?" Ela balançou a cabeça. Ele caminhou até uma balança digital atrás do balcão, pesou, anotou algo num papel e voltou. "Posso pagar R$300. É o que vale hoje." Lúcia sentiu o coração apertar. Sabia que o anel valia mais, mas não questionou. Cada centavo seria para leite, fraldas e pão. Respirou fundo, tentando não demonstrar tristeza. "Tá certo." O joalheiro olhou para ela por mais alguns segundos. Parecia desconfiado ou curioso. "Tem certeza?" "Não parece estar convencida." Ela hesitou. A verdade escapou, apesar da tentativa de parecer firme. "Eu só preciso comprar leite. O meu leite acabou ontem e eu não queria pedir. Eu não gosto de pedir." Ele continuou olhando para ela, como se algo dentro dele tivesse se remexido. "Seu nome?" "Lúcia." "E o do menino?" "Davi." O homem observou o bebê que ainda dormia contra o peito da mãe. Depois desviou o olhar para Manuel. 300 é o valor do ouro. Mas isso aqui, levantando a peça entre os dedos, tem mais valor para você do que para mim, não tem? Lúcia sentiu, os olhos marejando. Era da mãe. A última lembrança de um tempo em que ela ainda sonhava. O joalheiro deixou o anel sobre o pano de veludo vermelho. Depois cruzou os braços. "Faça o seguinte, volte amanhã. Quero fazer uma avaliação mais precisa. Talvez consiga um valor melhor se verificar a procedência do ouro. É justo." Ela franziu a testa, confusa. "Mas eu preciso do dinheiro hoje. Só para comprar o leite, juro que não tô querendo enganar ninguém." O joalheiro encarou por mais alguns segundos. O olhar endurecido pela vida vacilava diante da fragilidade sincera daquela mulher. O bebê resmungou baixinho. Ele suspirou, desviou o olhar. "Espere um minuto." Virou-se e foi até uma gaveta no fundo da loja. Vasculhou por alguns segundos e voltou com 2 notas de 50 dobradas com cuidado. "Aqui tem R$100. Não é muito, mas deve servir para o leite hoje." Ela hesitou. "Mas e o anel?" "Fica com você. Pelo menos até amanhã. Não quero que decida isso no meio da pressa e da fome. Se quiser vender, volta. A gente vê o valor com calma. Pode ser?" Ela sentiu um nó na garganta. Aquilo não era comum. Não no mundo onde as pessoas apenas calculam. "Por que o senhor está fazendo isso?" O joalheiro não respondeu de imediato. Apenas olhou para Davi. Depois seus olhos voltaram para ela. "Porque eu também já perdi alguém. E às vezes a gente não percebe o valor das coisas até ver alguém quase entregando tudo para salvar quem ama." Ela não entendeu completamente, mas sentiu.
Muito obrigada, de verdade. Ela guardou o dinheiro com cuidado, colocou o anel de volta no bolso e ajeitou Davi no colo. Saiu com passos calmos, não derrotados. Pela primeira vez em muito tempo, saía de um lugar levando mais do que esperava, respeito. Lá de dentro, o joalheiro a observou pela vidraça. Por algum motivo que ele próprio não compreendia, ficou parado por longos segundos até que ela desaparecesse na esquina. Então, em silêncio, voltou para o balcão e encarou a foto emoldurada sobre a prateleira. A filha também havia sido mãe, e talvez por um instante ele tivesse visto um reflexo dela naquela mulher de charre desbotado. A loja estava fechada, mas a luz do pequeno abajur ainda permanecia acesa. Senhor Miguel não havia conseguido ir embora. Sentado em silêncio, o avental pendurado na cadeira ao lado, as mãos cruzadas sobre os joelhos e o olhar preso em algum ponto invisível. A imagem de Lúcia não saía da cabeça dele. Ela não pediu, não implorou, apenas entregou o que tinha. E no olhar dela havia um peso que ele conhecia bem. Não era o da pobreza, era o da renúncia. Ali estava uma mulher prestes a se desfazer da última lembrança da própria mãe apenas para garantir leite ao filho. Ele sabia reconhecer aquilo. Sabia porque anos atrás havia presenciado algo parecido, mas não foi nobre o suficiente para agir como deveria. Senhor Miguel levantou-se devagar e caminhou até a prateleira no fundo da loja. Entre caixas antigas e livros empoeirados, encontrou a moldura que raramente tocava. Uma foto de Clara segurando um bebê no colo, o neto que ele nunca conheceu. A imagem estava amarelada pelo tempo. Clara sorria, tão jovem e tão cansada. Na época tinha apenas 19 anos, grávida, abandonada e orgulhosa demais para aceitar ajuda. E ele, orgulhoso demais para oferecer com humildade. A última vez que se falaram foi uma discussão amarga. Ele queria que ela se ajeitasse, pedisse desculpas e voltasse ao caminho certo. Ela só queria ser ouvida. Ele viu nela um erro, quando tudo que existia era medo. 2 meses depois, ela sofreu um acidente de ônibus. Tudo que restou foi aquela foto e a culpa. Sentou-se novamente com um retrato nas mãos. O silêncio da loja parecia gritar verdades que ele vinha ignorando há anos. Lúcia o lembrava de Clara, não pela aparência, mas pela coragem silenciosa. Por isso, quando ela disse, só preciso comprar leite, ele sentiu uma fisgada no peito. Era como ouvir a própria filha tentando esconder o desespero, anos atrás. E dessa vez, ele teve a chance de não repetir o erro. Senhor Miguel levantou-se mais uma vez, como se precisasse andar para pensar. Foi até a vitrine e olhou para fora. A rua já estava quase deserta, iluminada apenas pelos postes amarelados. Ali, sob aquela luz fria, ele se deu conta de algo. Amanhã, ela vai voltar. Ele sabia, podia sentir, mas e depois? Ela venderia o anel, aceitaria os R$300 e sumiria, como tantos rostos que entraram e saíram daquela loja. Não, ele não podia deixar isso acontecer. Foi até o cofre, retirou um envelope pardo e colocou sobre o balcão. Em letras miúdas escreveu, Lúcia. Não sabia o que faria com aquilo, mas sabia que precisava estar preparado. De volta à sua cadeira, pegou um caderno antigo onde anotava encomendas. Folheou por alguns minutos, depois fechou. Não era um cliente em quem ele pensava, era uma vida. Ali estava uma mulher que ainda carregava dignidade, mesmo cercada pela escassez. E isso para ele já era raro demais. As horas passaram lentamente. À meia-noite, o relógio da parede marcou sua presença com um tic-tac cansado. Senhor Miguel apagou as luzes, pegou o casaco e desligou o alarme. Antes de sair, olhou mais uma vez para a fotografia. Me perdoa, filha. Dessa vez eu vou tentar fazer diferente. Trancou a porta, desceu os degraus da calçada e cruzou a rua com passos firmes. Mas naquela noite havia algo diferente em seu caminhar. Menos peso, mais intenção. Chegando em casa, deixou o casaco na cadeira e se aproximou da mesa da cozinha. Abriu a gaveta de talheres e retirou uma pequena caixinha que ficava escondida sob panos antigos. Lá dentro, anéis quebrados,
medalhas esquecidas, pingentes de clientes que nunca voltaram. Com cuidado, separou algumas peças mais simples, um pequeno anel de prata, uma correntinha em formato de coração, um pingente antigo. Colocou tudo em cima da mesa e ficou olhando por longos minutos. Era pouco, mas era um começo. Na manhã seguinte, voltaria à loja antes do horário e quando Lúcia entrasse, como ele sentia que entraria, não encontraria apenas um joalheiro atrás do balcão. Encontraria um homem disposto a devolver ao mundo pelo menos uma parte da humanidade que ele mesmo havia deixado para trás. O sol ainda nem havia rompido completamente as nuvens quando Lúcia acordou com o choro leve de Davi. Ele mexia os bracinhos, procurando o peito, e ela, exausta, sorriu de leve. Dessa vez, ela tinha leite. Comprara na noite anterior, com o dinheiro de Senhor Miguel. Guardara cada nota como se fossem folhas de ouro. Comprou leite, um pacote de fraldas e um pãozinho pequeno. Dormira com a consciência tranquila. Algo raro havia meses, mas o que mais ecoava em sua mente era a frase: "Volte amanhã". Parecia simples, mas havia algo no tom. Um convite que não soava como transação, soava como chance. Lúcia trocou Davi com cuidado, ajeitou o chale sobre os ombros e, com um anel no bolso, seguiu pelas ruas do bairro como quem caminha entre dúvidas e esperanças. À medida que se aproximava da joalheria, o medo voltava. Medo de ter entendido errado, medo de ser só mais uma vez em que uma porta se fecha. Ela sentiu com a cabeça, meio sem jeito. Trouxe o anel? Ela tirou devagar do bolso, olhar baixo e colocou sobre o pano de veludo. O joalheiro não o tocou de imediato. Manteve os olhos fixos nela por alguns segundos. Dormiu bem? Ela se surpreendeu com a pergunta. Dormi sim, senhor. O leite deu certinho. Muito obrigada de novo. Não me agradeça. A vida devolve o que a gente oferece. Na hora certa, fez uma pausa. Escute, ontem à noite fiquei pensando no que você fez. Me cheguei a uma conclusão. Esse anel não deve ser vendido. Ela o encarou sem entender. Mas eu pensei que o senhor fosse avaliar melhor. Eu pensei também, mas mudei de ideia. Então ele abriu a graveta atrás de si, pegou o envelope pardo e colocou sobre o balcão. Aqui tem R$300. É o que eu te pagaria pelo anel, mas eu não vou comprar. Quero te oferecer esse valor mesmo assim, como um voto de confiança. Você vai entender o porquê. Ela ficou imóvel. Eu não posso aceitar dinheiro sem dar nada em troca? Senhor Miguel deu um leve sorriso. Então dê algo em troca. Me ajude aqui na loja algumas manhãs por semana, só para organizar peças pequenas, limpar os mostruários, atender gente que entra. Coisa simples. Posso pagar o justo. Lúcia regalou os olhos. Mas eu nunca trabalhei em loja. Só fiz faxina e cuidei de criança. Melhor ainda, quem cuida com paciência aprende rápido. Eu não preciso de um vendedor. Preciso de alguém confiável. Ela respirou fundo. O senhor está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma chance. E se quiser aceitar, o anel continua com você, como deveria ser. Por alguns segundos o tempo pareceu parar. O bebê no colo dormia outra vez, alheio àquele momento que poderia mudar o rumo dos dias. Lúcia, com a voz embargada, respondeu: eu aceito, mas só se for mesmo por trabalho. Justo, começa amanhã. Começo hoje se quiser. Senhor Miguel sorriu pela primeira vez em muito tempo. O sorriso veio fácil. Então vem. Tem uma caixinha aqui que precisa de cuidado. Ele abriu uma gaveta lateral e puxou uma caixa forrada com panos de algodão. Dentro, pequenas joias antigas e seminovas, todas emaranhadas. Só de olhar já me dá agonia, disse ele rindo. Lúcia se aproximou, ajeitou Davi no cantinho do balcão, onde o sol batia de leve, e começou a separar as peças com cuidado. As mãos dela eram precisas e delicadas. Senhor Miguel a observava em silêncio, não pela habilidade, mas pela calma. Era como se ela estivesse ali há muito mais tempo, como se o espaço, enfim, fizesse sentido. No meio das pestas, ela encontrou um pequeno pendente em formato de anjo. Estava sujo, mas inteiro. Ela o ergueu. Esse aqui é bonito. O joalheiro se aproximou. Era de uma cliente que nunca voltou. Pode ficar se quiser. Lúcia balançou a cabeça. Não, senhor. Se não é meu, não devo levar. Senhor Miguel a encarou com respeito. É por isso mesmo que eu confio em você. Naquele dia, Lúcia não saiu da joalheria apenas com um emprego. Saiu com algo que não esperava reencontrar tão cedo.
segredo: dignidade. E enquanto caminhava de volta para casa, Davi ainda dormindo contra o peito, o sol agora rompendo de vez as nuvens, ela segurava o anel no bolso com a mão fechada. Dessa vez, não por necessidade, mas por gratidão. Os dias seguintes passaram devagar, mas com uma leveza que Lúcia não sentia havia anos. Toda manhã, ela deixava Davi com a vizinha do andar de baixo, uma senhora viúva que cuidava de crianças em troca de uns trocados, e seguia para a joalheria com passos firmes, quase sempre antes da hora. Na loja, aprendia tudo com olhos atentos. Não falava muito, mas ouvia cada explicação de Sr. Miguel como se estivesse em sala de aula. Aprendeu a limpar vitrines com pano seco, a separar correntes por espessura, a reorganizar os mostruários com luvas e paciência. Sr. Miguel, por sua vez, observava tudo em silêncio. Ele não era um homem de palavras doces, nunca foi, mas tinha começado a sorrir mais e já não estranhava tanto a presença dela ali. Aos poucos, a joalheria parecia menos um relicário do passado e mais um espaço vivo. Certa tarde, quando a loja estava vazia, Lúcia organizava uma prateleira no fundo, enquanto ele limpava as lentes de aumento. O silêncio entre os dois já era confortável, mas de repente ele quebrou. "Você sabe por que eu tenho essa loja?" Ela virou o rosto, surpresa com a pergunta. "Não, senhor, porque eu era teimoso demais para fechar." Ela sorriu, sem entender se ele falava sério. "Depois que minha filha morreu, isso aqui virou o meu esconderijo. Me escondi entre ouro e prata, achando que o tempo ia me curar." Ele parou de falar, como se revirasse algo dentro da memória. "Mas o tempo só arrasta a dor para mais longe. Quem cura mesmo é quando a gente encontra um propósito novo." Ela baixou os olhos, respeitosa. Não fazia perguntas, mas com a alma calejada, sabia reconhecer um desabafo. "A minha filha também foi mãe, teve um menino, nunca o conheci. Ela foi embora antes de conseguir me perdoar." Sr. Miguel falou com a voz embargada. Lúcia continuou em silêncio, mas por dentro algo doía. Era como se aquele homem que tanto inspirava força estivesse desmoronando e não houvesse ninguém para segurar os pedaços. "E por que está me contando isso?" ela perguntou com suavidade. Sr. Miguel respirou fundo. "Porque, de alguma forma, olhar para você me faz sentir que ainda posso fazer algo certo, que ainda posso ser útil para alguém." Ela sorriu, sincera. "O senhor já fez. Está me dando uma oportunidade de recomeçar. E isso ninguém me deu antes." Ele assentiu. Depois pegou uma correntinha fina de prata que estava sobre o balcão. "Isso aqui era da minha filha. Estava guardado há muito tempo. Eu ia derreter, confesso, mas não tive coragem." Estendeu a corrente. "Quero que fique com você. Não como presente, mas como promessa de que a vida sempre dá um jeito de recomeçar, mesmo depois das perdas." Lúcia ficou imóvel. Os olhos marejaram, mas não chorou. Apenas pegou a corrente com as duas mãos como quem recebe algo muito maior do que um objeto. "Eu vou cuidar dela como se fosse minha, juro." Os dois ficaram em silêncio novamente, mas dessa vez era um silêncio cheio de significado. No dia seguinte, Lúcia chegou à loja com uma sacola pequena. Ao final do expediente, enquanto trancavam a porta, ela se aproximou de Sr. Miguel com um embrulho simples de papel. "Não é nada demais. É só um pedaço de bolo de milho que eu mesma fiz ontem e um potinho com café coado. Tá frio, mas é de coração." Sr. Miguel pegou o embrulho com as mãos trêmulas. "Eu gosto de bolo de milho." Ela sorriu. "Minha mãe fazia sempre que a gente precisava se lembrar que ainda havia coisas boas para esperar, e eu achei que o senhor merecia isso hoje." O velho não respondeu, apenas assentiu. E naquele gesto contido havia mais gratidão do que em qualquer palavra. Enquanto ela se despedia, ele ficou parado na porta, observando a figura dela atravessar a calçada. Não era mais a mulher tímida de antes. Era uma presença firme, constante, que preenchia o espaço com algo que ele não sabia nomear, mas sabia reconhecer: vida. De volta à loja, sentou-se no balcão e desembrulhou o bolo com calma. Partiu um pedaço pequeno, provou e fechou os olhos por alguns segundos. Era o gosto da simplicidade, do afeto, de uma promessa silenciosa de que talvez as feridas não curassem por completo, mas podiam parar de sangrar. E pela primeira vez em anos, ele pensou em algo que nunca mais havia considerado: o futuro. O tempo passou depressa. 2 meses haviam se passado desde o dia em que Lúcia entrou na joalheria apenas com um anel no bolso e fome no olhar. Agora, ela entrava
acordava todos os dias com um sorriso leve, o cabelo preso num coque simples, o bebê crescendo saudável nos braços da vizinha e a alma um pouco menos cansada. Na loja já não era tratada como ajudante, era chamada pelo nome pelos poucos clientes fiéis. Tinha sua própria chave da porta lateral e, mais do que tudo, sentia que fazia parte de algo. Senhor Miguel mudara também. Já não se escondia tanto nos fundos, começou a aceitar que a presença de Lúcia lhe fazia bem. Trocavam palavras, silêncios, café coado e, aos poucos, construíam um laço discreto. Nada forçado, só verdadeiro. Certa manhã, enquanto organizavam as peças novas que chegaram pelo correio, ele a chamou com um tom diferente. Lúcia, vem cá. Ela se aproximou. Sim, senhor. Me responde uma coisa. Você ainda tem aquele anel? Ela assentiu com firmeza. Claro, guardei. Tá comigo. Por quê? Porque eu queria te propor uma coisa. Ela franziu a testa. Que coisa? Um acordo simbólico. Ela abriu a caixinha devagar. Lá dentro havia um par de alianças pequenas, lisas, de ouro antigo, e junto delas um papel com letras desenhadas à mão. Tudo que vale começa no invisível. Ela olhou para ele, confusa. Eu não entendi. Essas alianças não são de casal. Foram feitas por mim e pela minha filha muito antes dela ir embora. Era um jeito de lembrarmos um ao outro, mesmo quando a vida nos separasse. Eu nunca soube o que fazer com elas, até agora. Mas por que tá me dando isso? Porque você me lembrou que nem todo amor precisa ser de sangue para ser verdadeiro. E porque quero que saiba que, para mim, você devolveu sentido a este lugar. E a minha vida também. Ela levou uma mão à boca, emocionada. Senhor Miguel, eu nem sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só me prometa uma coisa. Nunca mais venda nada que carrega afeto. Porque tem coisas que não se medem em gramas de ouro. E você me ensinou isso com um simples anel no bolso. Lúcia segurou a caixinha como quem segura uma história inteira. Eu prometo. Naquela tarde, ela voltou para casa com os olhos marejados e o coração cheio. Davi dormia no colo como de costume, e o sol batia nas calçadas com uma luz amarela daquelas que só aparecem quando o dia está cheio de paz. Mas algo inesperado aconteceu. Ao dobrar a esquina, viu um pequeno grupo de pessoas em frente ao prédio onde morava. Um carro da assistência social estava parado. Um fiscal falava alto com a vizinha que cuidava de Davi. Assustada, Lúcia apressou os passos. O que está acontecendo? A senhora virou-se para ela nervosa. A síndica denunciou que tenho muitas crianças aqui. Disseram que é clandestino. Querem levar o bebê. O quê? Levar meu filho? Ela agarrou Davi, protegendo-o com o corpo. O agente se aproximou. Senhora, entendemos sua situação? Não, o senhor não entende. Esse é meu filho. Eu só deixei com ela porque preciso trabalhar. Eu sou honesta. Eu não tenho ninguém. A cena começou a atrair olhares. A vizinha tentava explicar. Fiscal balançava a cabeça. E então, uma voz surgiu atrás de todos. Quem é o senhor? O empregador dela. E se precisar de mais do que isso, sou também o responsável por garantir que essa criança tenha onde viver com dignidade. Ela olhou para ele sem entender como ele soubera, mas ele apenas piscou discretamente, como se dissesse, eu prometi estar aqui. O fiscal se afastou, dizendo que voltaria com orientações, e o grupo se dispersou aos poucos. Lúcia, ainda tremendo, segurava Davi contra o peito. O bebê resmungava, assustado. Senhor Miguel se aproximou com calma. Fui levar o envelope no correio e vi o carro parado. Resolvi conferir. Eles iam levar meu filho. Eu sei, mas não vão, enquanto estiver por perto. Ela desabou em lágrimas contidas. Chorava em silêncio, como quem já aprendeu a calar a dor por tempo demais. Ele não a abraçou, não era homem disso, mas colocou uma mão firme no ombro dela. Você não tá mais sozinha, Lúcia. Agora você tem a mim também. Ela sentiu, sem palavras. Naquele dia, quando voltou para casa com Davi nos braços, Lúcia entendeu algo que jamais esqueceria. Às vezes, a vida não muda de uma vez. Ela muda em gestos pequenos, numa nota dada sem troca, numa chave entregue com confiança, num homem que guardou o passado, mas decidiu investir no presente de alguém. E no bolso, junto do anel da mãe, agora havia outra lembrança. A certeza de que dignidade, quando é acolhida, floresce e pode transformar tudo ao redor. Ela entrou naquela joalheria para vender um anel e sair com o leite, mas saiu com algo que o dinheiro não compra, um recomeço. Senhor Miguel descobriu que nunca é tarde para consertar o que o silêncio quase destruiu, porque às vezes quem salva também precisa ser salvo.
Agora eu quero saber de você. Você teria coragem de vender uma lembrança de família para alimentar um filho? Já conheceu alguém que te ajudou no momento em que ninguém mais estendeu a mão? Conta aqui nos comentários. A sua história pode inspirar outras pessoas também. E aproveita para dizer de qual lugar do Brasil ou do mundo você está nos acompanhando. Se essa história tocou seu coração, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E claro, se inscreve no canal, porque aqui a gente não só conta histórias, a gente relembra que a vida ainda pode surpreender e emocionar. Até a próxima!